quais são essas células do sistema imune, né? O sistema imunológico. Então, as células do sistema imune pertencem a dois grupos principais originados a partir dos glóbulos brancos, né? Então, só para lembrar, a gente já viu isso, né? Que nosso corpo ele tem os glóbulos brancos e tem os glóbulos vermelhos, certo? Então, os glóbulos brancos é que são responsáveis pela defesa do corpo, né? Eles que vão, né, dar origem às células de defesa do nosso corpo. Então, quais são essas células? São os chamados macrófagos e os linfócitos, que subdividem-se em três grupos, que são os linfócitos T auxiliadores, linfócitos B e linfócitos T matadores. Que são os macrófagos, né? Então, são importantes na regulação da resposta imune, estão presentes nos tecidos conjuntivos e no sangue. Quando no sangue, são chamados de monócitos, certo? É um tipo de macrófago. E no sistema imune possui a função de detectar e fagocitar micro-organismos invasores. O que seria isso aí? Né? Então, eles detectam, englobam e destroem esses micro-organismos invasores. Isso aí que seria fagocitar, que são os chamados, né, os conhecidos fagócitos. Né? Temos os monócitos e temos os fagócitos, tá certo? Então, eles detectam, né, e destroem micro-organismos invasores, células mortas e vários tipos de resíduos, né? Então, que ele encontrar o que for estranho ali ao corpo, ele vai, né, acabar destruindo. Essas células são as primeiras a perceber a presença de agentes invasores. Então, por isso, né, que são chamados, ali no início, né, ele fala que eles detectam. Então, essas células, esses tipos de macrófagos, eles vão identificar. Então, são os primeiros, realmente, a identificar que tem algo estranho no corpo da pessoa. Os linfócitos. Então, um tipo de leucócito, tá? Né, vem dos glóbulos brancos, certo? Que podem ser três tipos principais. Então, podem ser os T auxiliadores, os linfócitos B e os linfócitos T matadores. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Os linfócitos T auxiliadores, o nome já fala um pouquinho, né? Eles vão auxiliar. Auxiliar em quê? Então, através de informações recebidas pelos macrófagos, acabamos de ver o quê? Que os macrófagos são eles que detectam, são as primeiras células a detectar. Então, através das informações dos macrófagos, né, eles são estimulados a ativar outros tipos de linfócitos T, né? Então, os auxiliadores, né, eles são intermediários. Eles fazem com que, né, a partir da informação dos macrófagos, vai ativar os outros linfócitos, que são os linfócitos T matadores e os linfócitos B, tá? São os linfócitos auxiliadores responsáveis por comandar a defesa do organismo. Então, por que isso? Porque ele pega a informação e vai ativar os linfócitos T matadores e os linfócitos B, né, de acordo com a necessidade, para que ocorra realmente a defesa do corpo. Os linfócitos B, ou células de memória, né, aquelas que a gente falou lá no início, são originados na medula óssea, são transportados pelo sangue e se instalam na estrutura linfática, né, exceto no timo, que é um órgão do nosso sistema linfático, onde se proliferam quando ativados pelo antígeno. O que é que isso aí quer dizer, né? Essas células de memória, que são chamadas linfócitos B, eles são produzidos a partir do antígeno, certo? E ativados também por esses antígenos. Então, eles ficam na medula óssea, são originados ali na medula óssea, e quando se tem a necessidade, eles são transportados, né, e se instalam nas células linfáticas, certo? Para que elas possam atuar diretamente na defesa do nosso corpo. A principal função desse tipo de celular é a produção de anticorpos, quando maduros e ativos. Então, é aquela historinha que a gente falou, que os antígenos fazem com que o organismo venha produzir os anticorpos. A partir de que isso? A partir desses linfócitos B ou células de memória. Então, nesta fase são denominados plasmócitos, né? Aí seria um outro nome quando esses linfócitos estão ativos, né? Quando eles estão maduros e ativos, eles são chamados de plasmócitos, né? Que passa a atuar diretamente na defesa do corpo através da produção dos anticorpos. E os linfócitos T matadores, o nome já está dizendo, né? Então, eles vão fazer o quê? Matar. Né? Então, recebe este nome por serem responsáveis pela destruição de células anormais, infectadas ou estranhas no organismo. Então, caso, né, o organismo venha a identificar, né, no caso, o monócito, o macrófago, ele vai passar a informação, o linfócito T auxiliador, ele vai pegar essa informação e vai ativar os linfócitos B e os linfócitos T matadores.
né? Os linfócitos T matadores vão lá e vão fazer o quê? Vai destruir essas células anormais, né? Ou células infectadas, ou alguma substância estranha no organismo. Esses linfócitos têm essa função. Então, mais um pouquinho dos linfócitos T auxiliadores, né? Quando o organismo recebe a informação sobre a presença de antígeno, ou seja, dessas substâncias estranhas, os macrófagos estimulam o linfócito B e T matadores, né, a combaterem os invasores. Se os linfócitos T auxiliares não atuarem corretamente ou não atuarem, as células de combate não poderão ser ativadas. Então, assim, se não tiver os linfócitos T auxiliadores, essas células elas podem não identificar isso, né, e não serem ativadas para que se tenha defesa. Então, sendo assim, no caso da AIDS, né, o HIV ataca e destrói os linfócitos T auxiliadores, impedindo o sistema imunológico de combater as infecções. Então, por que quando uma pessoa tem, né, possui AIDS, né, essa pessoa fica com o sistema imunológico fraco, como as pessoas costumam dizer, né, justamente porque destrói essas células T auxiliadores, tá? E aí faz com que muitas vezes o organismo não consiga identificar, não consiga ativar as células do linfócito B e as células T, né, os linfócitos T matadores. E com isso, caso a pessoa venha adquirir algum tipo de infecção, o organismo ele não vai saber, né? Ele não vai conseguir identificar, não vai conseguir ativar essa defesa. E aí, por isso que pode, né, ter problema em relação a isso. Por isso que pessoas que possuem AIDS podem ter complicações em decorrência, né, de algumas infecções.